Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ângela, estou substituindo a professora Ana Paula, que está de licença. Na semana passada eu coloquei atividade para vocês, coloquei conteúdo, mas não postei um vídeo explicando os slides, assim como a professora Ana Paula costumava fazer. Eu ainda estava me habituando e vendo como eu iria fazer isso. Também estava resolvendo outros problemas, né? A respeito da documentação. Bom, então eu decidi, na semana passada, colocar um vídeo do YouTube. Acho que a aula ficou boa também, mas nessa semana eu vou explicar os slides. Se vocês precisarem, podem entrar em contato comigo, que eu coloco vídeos, existem vários vídeos no YouTube que explicam de maneira bem didática. Então, ou qualquer dúvida em relação à minha apresentação, vocês podem me mandar mensagem. A aula de hoje é sobre pirâmides. Quando nós falamos de pirâmides, o que vem na nossa mente são as pirâmides do Egito. E realmente, as pirâmides do Egito têm o formato de uma pirâmide segundo a definição matemática. Na matemática, nós gostamos de fazer definições exatas. Então, vamos lá. Dados um polígono convexo P. Então, aqui o nosso polígono convexo parece um quadrado, né? Ele está contido num plano alfa. Então, aqui em branco, ó, nós temos um plano que nós chamamos de alfa e um ponto V que não pertence ao plano alfa, certo? Que não está em alfa. Nós vamos traçar todos os possíveis segmentos de reta que tem extremidade em V e a outra num ponto do polígono. Então, aqui estão todos eles, né? Todos esses segmentos de reta. E o que a união de todos esses segmentos de reta formam? Forma a nossa pirâmide, ok? Então, essa é a nossa definição matemática de pirâmide. Aqui nós temos uma outra pirâmide, então a base é um polígono, pode ser qualquer polígono. Na pirâmide V, que é o nosso vértice, A, B, C, D, E, F, temos que o V, como eu já disse, é o vértice da pirâmide. O polígono é a nossa base da pirâmide. AB, BC, CD, DE, EF e FA são as arestas da base. Os segmentos que vão do vértice VA, VB, VC, sumiu meu ponteiro aqui, VD e VE e VF são as arestas laterais. Então, nós temos arestas da base e as arestas laterais, que estão no lado aqui. Os triângulos VAB, VBC, VCD, VDE, VEF e VFA são as faces, então, que estão no lado, são as faces laterais, e a distância do nosso vértice V ao plano da base é a altura. Está aqui, ó. Essa é a altura, né? A distância de V até a base, né? Formando um ângulo de 90 graus, é a altura. Então, temos a base, que é o nosso polígono, o vértice, as arestas da base, as arestas laterais, as faces laterais e a altura. Tudo bem? As pirâmides, elas podem ser classificadas de acordo com o polígono da base. Então, pirâmide triangular significa que a base é um triângulo. Pirâmide quadrangular, a base é um quadrilátero. Pirâmide pentagonal, a base é um pentágono. Pirâmide hexagonal, a base é um hexágono. E pirâmide
heptagonal, a base é um heptágono, e assim por diante. Então, o nome da pirâmide está relacionado com a base dela. Quando falamos de pirâmide regular, é aquela em que a base é um polígono regular, certo? Então, possui todos os lados de mesmo tamanho. E as arestas laterais são congruentes entre si. Então, uma pirâmide regular tem as seguintes características. A projeção ortogonal do vértice sobre o plano da base é o centro da base. Então, como ele é todo simétrico, quando projetamos o vértice no plano da base, ele está exatamente no centro da base. As faces laterais são triângulos isósceles congruentes. Então, todas as faces são congruentes. O apótema da pirâmide regular é a altura de uma face lateral relativa à aresta da base. Então, vamos ver aqui no desenho. Então, ó, como é uma pirâmide regular, nós sabemos que esse triângulo aqui da base é um triângulo equilátero. Aqui, uma pirâmide quadrangular, se ela é regular, então a base é um quadrado. Pirâmide hexagonal regular significa que o nosso hexágono é regular, ou seja, as medidas dos lados aqui são todas iguais. Note que em toda pirâmide regular vale, usando o teorema de Pitágoras, a seguinte relação. Então, nós temos aqui um G de geratriz, né? O que é isso aqui? É a altura do triângulo, que é uma face, ó. Uma face, nós queremos saber quem que é esse G, né? A altura do triângulo da face. Então, nós traçamos a altura da pirâmide, que nós chamamos de H, e aqui M. Então, um triângulo retângulo, podemos aplicar Pitágoras, ficamos com G ao quadrado igual a H ao quadrado mais M ao quadrado. Essa é uma relação importante. Agora vamos para alguns conceitos que, se você prestar atenção e você lembrar, né, de como calcular a área, são conceitos que têm a ver com o nome. Então, por exemplo, área da base. Se eu sei que a base é aquele polígono que está no plano, então a área da base é a área desse polígono, certo? Área lateral. A área lateral, o que nós temos na lateral? Nós temos as faces laterais. Então, a área lateral é a soma das áreas das faces laterais. E o que é a área total? Total é toda a área. Então, é a área da base. Aqui é o meu ponteiro. A área da base mais a área lateral. O volume da nossa pirâmide pode ser demonstrado, mas nós não vamos fazer isso aqui. É 1/3 da área da base vezes a altura. Eu tomei um exemplo aqui. Então, quando a pirâmide de Quéops terminou de ser construída, tinha 146 metros de altura e a aresta da base media 233 metros. Atualmente, devido à erosão, sua altura é de cerca de 136 metros e a aresta da base mede 230 metros. Admitindo-se que essa pirâmide é quadrangular regular, vamos determinar, então, letra A, a área total de sua superfície ao final da construção. Então, quando tinha acabado de ser construída. Então, a área total é a área da base mais a área lateral, que é a soma das áreas das faces. Então, vamos lá. A área da base, como é quadrangular e é regular, então a base é um quadrado. Então, é lado ao quadrado, 233 metros ao quadrado. Fazendo a multiplicação, 233 vezes 233
A área da base é 54.289 metros quadrados. Agora, a área lateral é a soma das áreas de 4 triângulos, né? Que são isósceles e congruentes. Então, vamos olhar para o triângulo AVB, por exemplo. Nós sabemos que AB tem 233 metros, que é o lado da nossa base, e a altura é VM, certo? A altura da nossa face lateral é VM. Como o triângulo VMH é retângulo, ele está aqui na figura, então nós temos que VH ao quadrado mais MH ao quadrado é igual a VM ao quadrado. VH, nós sabemos pelo enunciado que é 146. MH é metade do lado da base, né? Então, é 233 por 2. E aí, resolvendo, nós fazemos esse ao quadrado. 233 dividido por 2 ao quadrado. Depois, tiramos a raiz dos dois lados e temos que VM é aproximadamente 186,78 metros. A área lateral, então, é 4 vezes a área do triângulo AVB. Então, é 4 vezes base vezes altura dividido por 2. Base é AB. VM nós encontramos, né? Aqui, 186,78 dividido por 2. 4 dividido por 2, 2. AB, no enunciado, 233 metros. E VM, 186,78. Fazendo a multiplicação, a área lateral é 87.039,48 metros quadrados. Então, a área total, que a letra A pede, é a área da base mais a área lateral. Fazemos a soma e temos 141.328,48 metros quadrados. A letra B. Quanto diminuiu o seu volume do final da construção até os dias de hoje? Então, volume. Vamos usar os dados do enunciado. Então, volume 1, volume da pirâmide ao ser construída. É 1/3 de 233 metros ao quadrado vezes 146 metros. Né? Que é 1/3 da área da base vezes a altura. Fazendo as contas, nós temos 2.642.64,67 metros cúbicos. O volume 2 é o volume atual da pirâmide, então 1/3 de 230 metros ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura 136 metros. Fazendo as contas, nós temos 2.398.133,33 metros cúbicos. Então, para saber o volume o que se pede na letra B, né, que é o volume da pirâmide original, menos o volume nos dias de hoje, basta fazer a subtração e chegamos em 243.931,34 metros cúbicos. O tetraedro regular é um caso de pirâmide. É uma pirâmide de base triangular. As 4 faces de um tetraedro são triângulos equiláteros congruentes, certo? Se isso acontecer, então é um tetraedro regular. O tetraedro regular, ele tem a base, aqui não está pegando aqui. Ele tem a base e as faces laterais iguais, certo? Todas as arestas são congruentes, né?
Então, tanto faz dizer qual é a base, já que as faces e a base são triângulos congruentes, né? E ajuda bastante saber algumas formulinhas, né? Mas, por exemplo, nossa, é muita fórmula para decorar. Então, você sabendo aquela primeira parte, você não precisa decorar essas fórmulas, né? Você chega nelas. Para quem tem facilidade de decorar fórmulas, é legal saber também as fórmulas do tetraedro regular na cabeça. Então, a área total é 4 vezes. A área total seria a base, que é um triângulo, mais 3 triângulos das faces laterais. Então, por isso, 4. 4 vezes a área da face, que é 4 vezes, chamando de A, uma aresta, né? A ao quadrado, vezes raiz de 3 por 4. Aqui também nós estamos considerando que nós sabemos a área de um triângulo equilátero, né? Mas também conseguimos achar essa fórmula caso a gente não lembre, né? Usando Pitágoras. Mas vamos considerar que vocês lembram. Opa, desculpa. Vocês lembram a área de um triângulo equilátero, né? E aí nós simplificamos 4 com 4 e ficamos com área total igual a ao quadrado vezes raiz de 3. A altura nós podemos calcular também e vamos chegar em A vezes, raiz de 6 por 3. O volume, A ao cubo vezes raiz de 2 por 12. Então, novamente, quem tem facilidade para decorar, é legal saber. Quem não tem, sabendo os conceitos de área da base, área lateral, área total, altura, volume, vocês chegam nessas fórmulas, né? Então, um último exemplo. Dado um tetraedro regular, cuja aresta mede 4 centímetros, vamos determinar a área total de sua superfície e seu volume. Então, vamos lá. A área total do tetraedro, usando a fórmula, é 4 vezes L ao quadrado vezes raiz de 3 por 4. Simplificamos 4 com 4. O lado, o enunciado deu que é 4. Então, 4 ao quadrado vezes raiz de 3. 4 ao quadrado é 16. Então, a área total é 16 raiz de 3 centímetros quadrados. O volume do tetraedro, cuja aresta mede A, nós vimos no slide anterior, é A ao cubo vezes raiz de 2 por 12. Então, o volume é 4 ao cubo vezes raiz de 2 por 12. Simplificamos aqui 4 em 12 por 4 dá 3. Então, 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. Aqui nós ficamos com 3, então o volume é 16 raiz de 2 por 3 centímetros cúbicos. Espero que vocês tenham aproveitado a aula. Qualquer coisa, entre em contato no fórum ou mesmo nas mensagens, né, que é possível colocar no Moodle, tudo bem? E é isso. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.